Salve nação corintiana! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo na história gloriosa do Corinthians e conhecer os 10 maiores artilheiros que já vestiram o manto sagrado. Preparem-se para uma viagem emocionante pelos craques que marcaram época e fizeram a torcida vibrar. Então, sem mais delongas, vamos começar a contagem regressiva dos nossos ídolos da artilharia. 10º lugar, Paulo, 1954 a 1960, marcou 147 gols. Conhecido como carvoeiro por sua profissão antes de virar jogador de futebol, Paulo se destacou com a camisa do Corinthians, chegando a ser convocado para a seleção brasileira em 1959, um ano após o primeiro título mundial brasileiro. Fez 257 jogos e levantou 4 troféus pelo timão. 9º lugar, Flávio, de 1965 a 1969, marcou 170 gols. Artilheiro do torneio Rio-São Paulo em 1965 e do Campeonato Paulista em 1967, Flávio era um atacante que se destacava muito pela raça dentro de campo. Disputou 228 jogos pelo timão e foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1966. 8º lugar temos ele, Sócrates, 1978 a 1984, marcou 172 gols. Habilidoso, estiloso e inteligente. Um verdadeiro doutor. Sócrates foi muito mais que um jogador na história corintiana. Um dos líderes da democracia corintiana. Revolucionou o clube dentro e fora de campo. Morreu na manhã de 4 de dezembro de 2011. No mesmo dia o Corinthians sagrou-se pentacampeão brasileiro, depois de um empate por 0-0 contra o Palmeiras. 7º lugar, Luizinho, 1948 a 1962 e de 1964 a 1967, marcou 174 gols. Com apenas 1,64 metros de altura, Luizinho era um driblador nato, provocador, chegou a sentar na bola diante de Luiz Villa, volante do Palmeiras à época. Apelidado de Pequeno Polegar, é o terceiro jogador que mais atuou pelo Corinthians. Em 1996, aos 65 anos, foi homenageado e entrou por 5 minutos em um amistoso contra o Coritiba, tornando-se o jogador mais velho a vestir o manto sagrado. 6º lugar, Servilho, 1938 a 1949, marcou 200 gols. Conhecido como bailarino pela sua classe em campo, Servilho era filho de Servilho de Jesus Filho, atacante com passagens por Palmeiras e Portuguesa. O meia-direita fez 364 jogos e conquistou 6 títulos com a camisa do timão. 5º lugar, Marcelinho Carioca com 3 passagens pelo timão, 1994 a 1997, 1998 a 2001 e em 2006, marcou 206 gols. Um dos maiores batedores de falta de todos os tempos, Marcelinho é considerado por muitos o maior ídolo da história corintiana. O Pé de Anjo conquistou 10 títulos pelo Corinthians, o que o credencia como o jogador que mais vezes foi campeão pelo timão. 4º lugar, Neco, 1913 a 1930, marcou 242 gols. Conhecido como meio-campo que mais marcou gols na história do Corinthians, Neco estreou com 18 anos e fez 297 jogos com a camisa corintiana, todos como titular. Conquistou 8 títulos pelo timão. 3º lugar, Teleco, 1934 a 1944, marcou 257 gols. Com a melhor média de gols da história corintiana, 1,03 gols por partida. Teleco começou sua história pelo Corinthians numa partida amistosa contra o Vasco, em que o timão foi derrotado por 5-0. Levantou 6 troféus pelo Corinthians, entre eles o tricampeonato paulista de 1937, 1938 e 1939. Estamos quase lá. 2º lugar, temos Baltazar, 1945 a 1957, marcou 270 gols. Cabeceador nato, Baltazar logo ganhou o apelido de Cabecinha de Ouro. 71 dos 270 gols marcados por Baltazar pelo Corinthians foram de cabeça. Homenageado com um busto no Parque São Jorge, conquistou 7 títulos com a camisa corintiana. E finalmente, chegamos ao maior artilheiro do timão. Cláudio Cristóvão, 1945 a 1957, marcou 306 gols. Um dos melhores atacantes do Brasil na década de 40,
Cláudio Cristóvão era conhecido pela sua velocidade e precisão nas bolas paradas. Conquistou 7 títulos pelo Corinthians e chegou a ser campeão da Copa América com a seleção brasileira, em 1949. E aí, curtiram a nossa lista dos maiores artilheiros do Corinthians? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comente aqui embaixo qual desses ídolos é o seu favorito e compartilhe com a nação corintiana. Até a próxima, e vai Corinthians!